Olá pessoal, boa tarde. Então, estou aqui hoje para conversar um pouco sobre um assunto que ficou muito em voga essa semana, né? Que é a questão da criança de 10 anos que sofreu abuso. E aí, mas antes da gente entrar nesse meandro, gostaria de falar um pouquinho sobre isso aqui que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, intitulado na Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que é um mecanismo muito importante de protagonismo da criança e do adolescente, que, diferente de outros tempos, vê agora criança e adolescente como sujeitos de história, sujeitos de direito, tá bom? Então, é uma conquista importantíssima para a história nossa, da humanidade. E aí, por que eu estou falando do estatuto nesse momento? Bom, o caso da menina de 10 anos, que ficou em voga essa semana, tivemos no mínimo 3 a mais tipos de violações que contraria totalmente o que diz o ECA, tá bom? A primeira violação está no abuso propriamente dito que essa criança sofreu pelo tio. E há indícios que outras pessoas da família estejam envolvidas, mas acredito que as autoridades responsáveis estejam verificando sobre isso. Mas ela sofreu abuso, e até o momento é do tio, e que acarretou até na gravidez. Bom, gente, isso já por si só já é uma violação muito séria. A segunda violação é a gravidez propriamente dita, né? Que ela sofreu a resultado desse abuso. Então, imagina, gente, uma menina de 10 anos grávida, que não está preparada, não está com estrutura não só física, mas principalmente psicológica para isso. Então, devemos estar muito atentos em relação a isso. E aí, o momento agora, não é, a discussão agora não é se eu sou a favor ou contra o aborto, se eu sou a favor ou não à vida, mas estamos falando de uma criança de 10 anos que foi abusada e que teve como resultado a gravidez, né? E aí imagina como está a cabecinha dessa criança, como está não só o físico dela, mas principalmente o psicológico dela. E nesse momento ela precisa de apoio, de amparo, de proteção, o que não aconteceu até o momento, né? Estou lendo notícias que agora parece que está tendo uma equipe que está ali ajudando, amparando a família e essa criança, que é muito importante. Espero que realmente, do fundo do coração, que eles se reestruturem diante dessa história toda, se refazem, consigam ter, né, uma resiliência diante dessa situação, mas é muito sério o que aconteceu, né? Então imagina como está, como vai ser o trabalho que vai ter que ter com eles para eles se recuperarem, se sentirem novamente, né, bem, né? E aí temos isso, isso aconteceu e e aí outra violação foi, bom, depois de muita discussão, a justiça autorizou o aborto, né? Porque se entendeu que ela não tinha estrutura e nem condições físicas para isso. Lembrando que ela é uma criança de 10 anos, que ela estava colocando em risco, não só estava em risco, não só a vida dela, mas da criança que ela estava carregando. Então as duas podiam ir a óbito, então isso é muito sério. E aí, não obstando isso, a, o município, o estado que ela vive, os médicos não quiseram fazer o procedimento do aborto, tendo que ir para um hospital de referência em outro estado para fazer isso. E aí, não bastasse, o que aconteceu? O sigilo dessa criança e do hospital que ela estava foi divulgado por um grupo de pessoas, o que é crime. E aí, lá no ECA, eu vou até ler aqui para vocês entenderem o que eu estou falando, né? Lá no artigo 17, fala assim: o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia e dos valores, ideais e crenças dos espaços e objetos pessoais, o que não aconteceu quando foi divulgado pelas redes sociais sobre essa criança e adolescente, dessa criança, né, de 10 anos. Então houve total violabilidade e espero que as autoridades
né? Acredito que eu estava até lendo que está acontecendo isso, estejam vendo sobre isso, estejam atuando para que essas pessoas que fizeram isso sejam devidamente punidas, porque houve um crime, né? E assim como também o abusador que foi preso, espero também que seja devidamente punido. E, gente, devemos lembrar que essa criança e adolescente, a criança, né, de 10 anos, ela não é culpada, ela é a vítima, tá bom? Que houve muitas falas de inversão sobre isso, então ela não é culpada, ela não procurou isso, ela é simplesmente uma vítima, como mil crianças por aí que sofrem isso. E é por isso que até mesmo que eu estou aqui discutindo, porque o caso dela, pessoal, não é um caso isolado, tá bom? A gente tem aí, eu não consegui puxar os dados concretos para passar aqui para vocês, que né, os dados são muito confusos, então eu não consegui realmente tirar o dado preciso, então eu não vou me arriscar a falar aqui, mas existe uma porcentagem grande, pelo que eu pesquisei, de crianças e adolescentes que sofrem abusos todos os dias, né? E então, assim, os hospitais, as escolas, por exemplo, que vão dar muito mais conta sobre isso, né? A delegacia que é responsável também, não conte com o aumento está sendo desse processo, e a gente tem que ficar atento como sociedade. Pessoal, é importante que nós, como sociedade, estejamos juntos para a proteção dessa criança e adolescente. E por isso que eu estou discutindo aqui, e é por isso que, mais do que nunca, eu sou a favor da educação sexual nas escolas. Por quê? Dados como esse seriam muito evitados se nas escolas tivesse esse tipo de discussão, né? Porque as famílias muitas vezes não têm uma abertura para estar discutindo sobre isso e o que acarreta uma preocupação para as famílias, que acarreta uma violação para as crianças e adolescentes, que talvez se tivesse esse tipo de discussão nas escolas seria muito mais representável, seria muito mais fácil de lidar com isso e um apoio seria montado. Então, imagine se nas escolas essa criança e adolescente tivesse a chance de estar, através da educação sexual, evitando que esses abusos acontecessem, né? E muitas vezes é onde que elas se encontram amparadas, porque esses abusos muitas vezes acontecem em casa. E aí essa criança e adolescente vão estar desamparados? A gente não pode deixar, a gente temos que estar atentos sobre isso. Bom, em relação aos abusos, essas coisas, aí essas discussões vêm ganhando muito espaço na mídia ultimamente devido a esse caso. Eu achei muito interessante algumas coisas que eu vi na televisão, nas redes sociais. E uma das coisas que me chamou muita atenção, que eu gostaria de compartilhar com vocês, eu vi uma fala de uma moça nas redes sociais, ela chama Júlia Rocha. E circulou para mim isso no Facebook, e eu gostei dessa fala dela, e eu gostaria de compartilhar, tanto que eu vou até ler na íntegra, para vocês entenderem, que eu achei interessante, para a gente ficar atento sobre isso. Que ela fala, a Júlia Rocha fala assim: quando for tirar a roupinha, dar banho, lavar as genitais de seu filho ou filha, fale todos os dias: licença, filho, mamãe vai tirar sua roupa, licença, filho, mamãe vai lavar aqui, licença, filha, mamãe vai passar sabão. Ensine que o corpo é dela e que ninguém mais pode mexer. Gente, isso é muito importante, ter essa noção de que a criança tem essa noção desde cedo, que ela que as pessoas não podem mexer com ela, não pode tocar no seu corpinho, né? Que isso é crime, não é autorizado, tá bom? E ontem, uma moça, ela é uma advogada, ela chama Priscila Mota, esteve no programa da Fátima Bernardes, Encontro, e que a Fátima trouxe essa discussão né, da criança de 10 anos, e essa advogada, ela, quando criança, sofreu abuso, e ela estava falando, e hoje ela é uma militante sobre esse processo, advogada, e aí ela estava falando de alguns indícios que podemos observar, né, para a gente saber se a criança pode estar sofrendo ou não abuso. Não quer dizer que
isso indica que ela está sofrendo abuso, mas que pode ser indícios em que que podemos ficar atentos sobre isso. E que ela fala assim, que ficar observando, observar o corpo da criança, explicar as partes para as crianças do corpo, né? Falando que não pode tocar. E aí ela até coloca uma coisa muito interessante, que é não ficar dando apelidos para os órgãos genitais da criança, né? Que a criança deve ver os órgãos genitais realmente como eles são. Falar mesmo o nome, para isso não causar confusão para outra pessoa de fora, não tem entendimento. Que essa criança deve confiar nos pais, infelizmente, né? Mesmo a gente tem que as vários abusos acontecem em casa, tá, né? Mas é importante que a criança tenha confiança nos pais e observar alguns comportamentos de submissão, agressividade, medo do sexo oposto, sedução inadequada. Então, esses são alguns fatos que pode levar a indicar que essa criança adolescente está sofrendo algum tipo de abuso. E aí, gente, o estatuto ele fala assim: a proteção, a inviolabilidade da criança e adolescente faz muita parte, está muito interligado à família, à sociedade e o Estado. Então, nós, família, Estado e sociedade e Estado, somos responsáveis pela proteção e segurança dessa da criança e do adolescente para ele não sofrer nenhum tipo de violabilidade, tá bom? E aí, a gente tem que ficar atentos e falar, não se calar diante dessa situação. Então, se por acaso você está vendo alguma coisa, conhece a situação, se você vivencia essa situação em casa, alguma coisa assim, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, que é para chamar a atenção, diz que fale, denuncie, tá bom? E como você pode fazer isso? Bom, um dos canais que você pode estar mexendo é o Disque 100. Você pode estar ligando nele e denunciando. Ele é um canal que, né, tem a ver com os direitos humanos e vai estar resguardando a criança e adolescente caso alguma violabilidade aconteça. Outro organismo importante, outra instituição, né, desculpa, é o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar também, ele é responsável por isso, que está aqui também titulado no ECA. Ele vai estar ali começando a fazer o procedimento de qualquer violabilidade da criança e adolescente. E também temos o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Serviços de Assistência Social, que é um mecanismo muito importante, é um órgão muito importante, desculpa, né, da assistência social que está ali dentro do SUAS, que veio resguardar a criança, adolescente, qualquer outro tipo de violabilidade que a sociedade venha a sofrer. Então, denuncie, gente, fale, procure até mesmo o Ministério Público também, você pode estar fazendo essa denúncia. Não se cale, fale, procura ou Disque 100, ou Conselho Tutelar, ou CREAS, ou CRAS também, você pode estar procurando, o Ministério Público. É importante, como sociedade, estarmos resguardando nossas crianças e adolescentes. Bem, gente, se vocês gostaram desse vídeo, achou ele importante, ajuda a divulgar, porque eu acho que pode ajudar muito. Ele não vai acabar com a situação, mas ele pode ser um mecanismo muito importante para a gente estar amenizando isso e protegendo nossas crianças e adolescentes, tá bom? Muito obrigada, beijos a todos, tchau!